Hoje temos a companhia do nosso amigo Luiz Felipe, sempre conosco aqui, trazendo bons ensinamentos. Ele é de Florianópolis, do Centro Espírita Antônio de Pádua, e nos traz o tema murmurações e suas consequências. Vamos ouvir, então, para saber o que tem a nos dizer. Bem-vindo, Luiz. Não é que eu seja boa tarde, não é que eu seja tão alto assim. Mas dá para entender. Mais uma vez, obrigado pela presença. O tema que eu trago hoje, ele é muito corriqueiro. Ele é muito comum no nosso dia a dia. E eu geralmente procuro sempre temas assim que nos acompanham, né? A gente também tem um olhar um pouco diferente daquilo que a gente costumeiramente a gente entende. Então, hoje, a finalidade minha é mostrar para vocês de uma forma, mostrando gravuras, que a gente possa fazer uma comparação, uma analogia, né, entre o plano material, onde estamos hoje, e com o espiritual. Quem não conhece, né, essa palavra murmuração? Quem de nós já não fez assim, às vezes na família, próximo, né? Eu vi um murmurinho por aí. É muito comum isso. Porque o murmúrio, na verdade, é uma forma verbalizada do que a gente pensa. Se eu penso, eu falo. Eu pensei, eu falei. Não, nem sempre é assim. Nós pensamos e não falamos muitas vezes. Mas muitas vezes a gente fala. E ao emitir esse som, nós aqui, estou falando agora do plano encarnado aqui, a gente pulsa aquela. Automaticamente nós direcionamos o nosso olhar, porque ele chama a atenção. E muitas vezes nós apuramos nossos ouvidos para ouvir o que está acontecendo naquele momento. Pessoas conversando, elas estão falando de mim, já começa o pré-julgamento. Né? Falando de quem? O que eles estão querendo dizer? Isso causa curiosidade, causa uma série de questões. Para nós aqui no plano material. Imaginem vocês isso no plano espiritual. Né? Bom, então o que é murmurar? Murmurar pode ser uma lamentação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um problema de saúde e vivo lamentando isso, reclamando isso o tempo inteiro. Então, uma dor no braço, aí chega uma pessoa perto de ti, a gente potencializa isso, nós valorizamos isso. Quando não é isso, é o que? Lamento. Né? Porque esse mundo está chato, porque eu estou muito assim, meu emprego lá está dando problema. Nós vivemos lamentando, reclamando, e isso tudo, vamos colocar isso como se fosse um murmúrio, porque ele fica próximo ao nosso campo magnético. Depois eu vou chegar lá. Então, a gente tem muita revolta pela vida, né? A gente fica sempre nesse estágio. Eu estou colocando essa ilustração, mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, no livro do Pão Nosso, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, editado pelo Emmanuel, no capítulo 75, ele fala muito sobre esse tema, murmuração. Então, é um livro que eu me digo, aí não esse Pão Nosso é sensacional, como todos os livros do Chico, né? Mas esse particularmente ele é muito. E continuando, quem de nós já não viveu esse momento? Assim, quieto, deixa quieto, não estou bem. Né? Muita gente nós nos encontramos tristes, desolados, aborrecidos, sem energia nenhuma. Não tem vontade de nada, deixa quieto aqui, deixa quieto aqui. Essa que a gente vai viver, vamos recolhendo, é isso aí. Então, várias são as causas
várias. Existe causa em si para que nós ficamos assim. Várias são elas. Uma delas é a murmuração, o lamento, é a reclamação. Por quê? Porque a lamentação, a reclamação, automaticamente nós, ao lamentarmos algo, ficamos aborrecidos com alguma coisa, com a minha saúde, com o próximo, com um parente, enfim, quando a gente faz esse tipo de lamento, de assim, de murmuração, nós entramos isso entra através de quê? Do nosso pensamento. A importância do nosso pensamento está equilibrado, em vibração alta, porque a murmuração, quando não bem trabalhada, ela passa a ser um problema. Ela vai ser um problema, eu vou mostrar mais na frente para vocês, um problema muito sério, que afeta até a nossa saúde física. Muitas pessoas falam no popular que quando a gente tem uma doença e fala muito da doença, ela traz mais doenças. Outras pessoas dizem, eu não tenho nada, mas ela fala muito de doença, cuidado, elas atraem doença. Por que as pessoas falam isso? É real? Depende. Mas, quando eu reclamo, eu penso. E quem é que pensa? É esse corpo físico? Não, é o meu espírito. É o meu espírito que pensa. Por isso que a gente sempre diz, né? Pensamento que dá a tua identidade espiritual. Então eu penso, eu emito uma energia. Essa energia, ela fica nesse nosso campo magnético até que ela se dissolve. Muitas vezes pode permanecer por muito tempo sobre o nosso espírito, como também pode ser que não. Então veja bem o que eu estou querendo dizer com isso. Existe um campo eletromagnético. Esse campo, vamos fazer aqui uma analogia, né? Nós estamos aqui dentro de uma bolha, digamos assim, que é nosso campo magnético. E como nós temos um pensamento e sentimentos positivos, o que é que acontece lá? Quando tem um pensamento, não sei se vocês conseguem ler bem, então eu vou ler aqui, fica mais fácil. Tá? Quando eu tenho um pensamento positivo, quando eu tenho um sentimento positivo, como é que vai funcionar esse meu campo magnético? Veja bem, o que é que diz aqui? Quando nós temos um pensamento e sentimento positivo, consigo mesmo, uma pessoa equilibrada, certo? Ou com as outras pessoas, quando não critica, quando não criticamos, não reclamamos, não condenamos, que nós sabemos pedir desculpas, quando a gente sabe que errou, perdoa, agradece, ama sem esperar nada em troca, é atencioso, é harmonioso, é sincero. Em resumo, isso que eu falei, nós estamos trabalhando muito bem, corretamente com as nossas emoções. E o nosso campo magnético, automaticamente, essas moléculas do nosso campo magnético, elas vão girar positivamente. O positivo é o que nós queremos, é o que nós buscamos. Então, mas também tem um lado em que eu penso negativamente. Quando tem sentimentos e pensamentos negativos, né? Consigo ou com o próximo, que a gente passa a criticar, a condenar, a reclamar, duvidar, tem medo, tem preocupações, engana, julga, humilha, etc. Em resumo, quando não trabalha corretamente as suas emoções. Então, eu estou querendo dizer é que nós somos os donos, né, os gestores, os responsáveis pelo que nós estamos sentindo nessa encarnação ou na futura. É que eu estou trabalhando o meu campo magnético. Quando a gente desencarna, o nosso espírito parte, mas esse campo magnético ele permanece, não só aqui na matéria,
no plano espiritual também. Então nós temos que parar e pensar e trabalhar muito as nossas lamentações. Refletir sobre elas. Por quê? Aí eu queria dizer as consequências. Uma delas, são centenas, mas uma delas, sobre as doenças. As doenças, como é que a espiritualidade trabalha com o surgimento das doenças? E ela explica. A doutrina espírita explica isso. Então pergunta, será que ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estamos abrindo um caminho para ficarmos doentes? Vibração negativa atrai vibração negativa. A positiva atrai positivo. Toda doença é uma mensagem dirigida diretamente a você. Toda doença é uma mensagem dirigida diretamente a você. Dizendo-lhe que ele não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. Esse controle dessas energias, ele é feito através de quê? Como eu falei inicialmente, através do pensamento, né? E dos sentimentos. Porque o sentimento é nosso. É nosso. Eu não vou chegar para a pessoa e dizer, pensa que nem eu. A pessoa até pode se aproximar, mas aquela raiz do teu pensamento é tua. Né? Então, essa percepção é que nós temos que ter, esse cuidado, para falar a verdade. Toda vez que o nosso corpo apresenta uma doença, isso deve ser tomado como um sinal. Um sinal. Muitas vezes os poderiam até me perguntar, eu fui fazer um exame e fui diagnosticado como câncer, até em fase terminal. Poxa vida, que isso? Câncer em fase terminal? Logo eu? Né? É que a gente não tem acesso agora direto, então nós temos o entendimento disso. E muitas vezes uma doença se manifesta nessa encarnação ou em muitas encarnações passadas. De sentimentos plantados no passado. De pensamentos negativos plantados no passado. E não necessariamente nessa encarnação. É esse divisor aí que a gente tem que saber entender. Né? E entender não só o processo como um todo, mas como também o que está sendo cometido. Né? Porque a doença, ela não tem uma causa. Ela tem uma consequência. Consequência. A ciência hoje explica, muitas vezes, a má alimentação, ela atingiu o nosso corpo físico. Ok, isso é um fato. Mas tem outras doenças que não são só de natureza oriunda do que nós nos alimentamos. Mas eu tenho certeza que ela é toda oriunda do pensamento. Quando nós adquirimos uma discórdia, essa discórdia ela não foi diluída pelo perdão, isso gera um magnetismo, altera nosso campo magnético, energético, e pode gerar doença física. É tão sutil isso, mas tão lógico, que muitas vezes nós começamos a exercitar, por exemplo, exercitar ser compreensivo consigo mesmo, né? Entender muitas coisas, de sinais que nós estamos sendo acometidos, e ter uma mudança do nosso comportamento. Porque não adianta todos nós querer, vamos, vem aqui uma banca de médicos, ciências, médicos especializados, junta médicos dos melhores sentimentos e conhecimentos, dizer a você, mude teu pensamento. Tu estás assim no estado depressivo de origem do teu pensamento. Ok? Mas tu pode sair, ir embora e dizer, não, estou errado, eu vou agir conforme eu estou pensando. E aí, a doença se instala. É a doença do espírito. Que a ciência nossa não tem cura. Ela nos ajuda quando atinge a matéria. Mas quando atinge o espírito,
de encarnações passadas, que teve a causa, ela atingiu o seu perispírito, que reencarna com um problema em um determinado órgão. Muitas vezes nós até falamos, puxa vida, já nasceu desse problema? Como isso pode acontecer? Essa criança nasceu assim, não pode, isso não pode ser, os pais são tão saudáveis. Né? Isso tem respostas. A espiritualidade nos traz a resposta. Bom, como nós sabemos já que nossos pensamentos, as nossas murmurações podem dar origem a futuras doenças, ou nessa encarnação ou outras, vamos tratar daquelas que nós já temos, né? Vamos resolver aquelas, não vamos criar novos sintomas. Então, esse controle dessas energias, ela é feito, como eu falei, vou repetir aqui, para a gente não esquecer mais, é através dos pensamentos também. E dos sentimentos também. Então, portanto, dizendo isso, eu quero dizer o quê? Que nós possuímos energias que nos causam doença porque nós somos indisciplinados mentalmente. Nós somos indisciplinados mentalmente. Então, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Falei para vocês da bolha, lembra? Vamos aqui fazer uma analogia. Nós estamos dentro de uma bolha. Ela é invisível, mas nós estamos dentro de uma bolha. E aqui circulam nossas energias, nossos pensamentos, certo? Positivo, negativo, está tudo aqui. Só que dentro dessa bolha, quando a gente reencarna, nós trazemos os nossos históricos, as nossas manias, os nossos vícios, os nossos pendores, de encarnações passadas. Elas estão juntas. Está junto. Né? Nesse campo magnético. Então, cada um de nós temos um campo magnético que tem influências de encarnações passadas, dessas, pelos nossos pensamentos. E aí nós podemos nos policiar, porque quem pensa, ninguém pensa por nós. Nós pensamos, cada um pensa, tem a sua individualidade. A sua evolução, né? Ou não, mas nós precisamos entender que nós não basta querer, né, e focar. E aí, dentro dessa bolha, também apagadinho, né? Cada um gira dentro da sua bolha, da sua própria bolha, com essas energias. E aqui tem aquelas provações que nós temos que passar no dia a dia, doenças que nos aparecem, surgem, fatores psicológicos, energia, né? Projeto reencarnatório, aquilo que nós trouxemos, e o livre-arbítrio, tudo dentro dessa bolha. Então, Deus nos concedeu, eu sempre falo isso, o melhor presente que nós poderíamos ter, chama-se livre-arbítrio. Não existe uma condenação para aquilo que eu errei, ou para minhas lamentações, a não ser nós mesmos. Quando o dia em que a gente atingir um patamar de evolução um pouco maior, um pouquinho mais de sensibilidade, ou no plano espiritual, nós vamos observar que nós incorremos em alguns erros, que não era preciso. Não era preciso. Bastava trocar esse campo magnético por um campo magnético positivo. É fácil? Não, não é fácil. Não é porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, em estado de evolução. Então a gente tem que entender todo esse processo para poder então agir. Parar de reclamar, parar de murmurar e olhar para dentro dessa sua bolha energética, potencializá-la com energias boas, positivas. E nós vivemos assim, ó. Cada um tem a sua bolha. Nós estamos juntos aqui, ó. Nesse momento, cada um dentro do seu campo magnético, né? Tem a sua energia, fluindo a sua energia, positivamente ou não. Mas nós temos isso. E aí, lá aparece essa moça aqui, ó. Por exemplo, quando a gente começa a pensar negativamente, é assim, ó. Se a gente pudesse fotografar, era bem isso que aconteceu. Isso aqui é uma ilustração, mas é exatamente isso. Nós estaríamos o nosso campo magnético em cima
como se fosse uma fumaça escura, altamente negativa, que nós criamos. Somos os únicos responsáveis. Eu estou assim porque eu me desentendi com aquela pessoa, aquele familiar, e agora eu fiquei nessa situação. Não. Nós vivemos a pior criatura em termos de evolução. Mas a responsabilidade pelos nossos pensamentos e sentimentos é puramente nosso. Não devemos deixar nos influenciar. É aí que nós criamos essa bolha aí, ó. Escura. Muito escura, densa, pesada, que nos levam a lamentações, que nos leva a sofrimento, que nos leva a reclamar, que nos leva a tantas de situações, porque a vibração, nessa situação, nessa circunstância, o nosso pensamento está girando aqui e espíritos, irmãos do plano espiritual, com menos entendimento, com menos evolução, eles se alimentam disso. Eles se aproximam de nós. Se aproximam. Porque é disso que eles se alimentam, infelizmente. E aí vem doenças como depressão, que ela é potencializada por esses irmãos. Que a depressão também é um tema para uma palestra, né? Que é uma doença meio comum no nosso século. Mas nós temos que entender o processo. Se eu pensar negativamente, estar entristecido, vontade de morrer, vontade de me matar, essas energias que estão no externo, elas se aproximam e nos induzem àquilo que nós estamos pensando. Porque o campo aqui, o campo magnético, ele é muito propício para isso. É como se nós fôssemos plantar, por exemplo, na nossa horta, alface, a minha terra aqui é maravilhosa para plantar alface. Eu vou plantar alface e ela vai vingar maravilhosamente bem. Por quê? Porque a terra é boa, é propícia para o alface. O nosso pensamento é a mesma coisa. Nós atraímos o que nós pensamos. Então, se às vezes eu lamentar o que eu estou passando, e essa minha lamentação, ela está gerando energia negativa, mas com certeza absoluta vão se alimentar e vai crescer. E nós vamos piorar e nós vamos adoecer. Então, veja, esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo que, quando a gente estudou matemática, lá, né, no início, os conjuntos, não lembro disso, né, eu tirei fora para trazer esse exemplo para vocês. Tá? Então, vocês observem aqui, ó. Observe aqui, ó, nós temos o conjunto A, o conjunto B, é como se fosse uma pessoa e outra pessoa, tá certo? Então nós estamos aqui. E aqui é outra pessoa, o qual estamos aqui nós aqui hoje. Então eu sou campo magnético. E aí, estando próximo, ela faz isso, tá? Isso, nesse momento, nós estamos um campo magnético emanando energia positiva. Nós estamos falando aqui de amor, né? De Jesus, de fortalecer a virtude, né? De amar próximo. Então a gente cria essa força. E aí aqui, o problema está aqui, ó. Aqui. Quando surge essa intersecção, isso aqui ocorre muito em família, em casamento, no trabalho. Porque a partir do momento em que tu passa a conviver muito próximo, essa intersecção aqui, ó, ela cria um campo aqui, ó. Porque nós estamos interpenetrando no campo do outro, energeticamente. E aí que mora a nossa maior prova. Quando alguém está vibrando negativamente, seja o B aqui nesse caso, eu não posso deixar de me influenciar por essa intersecção aqui, ó. Eu tenho que vibrar mais positivamente para que isso se afaste e se torne uma só. Diria assim, é um segredo para uma situação? Não é. É uma realidade isso. Né? Isso é a realidade. Então, assim, ó,
Tá. E agora? Quando vocês saírem nesse momento, né? Acabaram de trabalho. E agora? Ficar murmurando irá resolver o nosso problema? Se vocês saírem daqui, ao menos fazendo uma reflexão do que eu trouxe para vocês hoje sobre a comunicação, essas coisas, já está ótimo. Já temos o primeiro passo. Se eu estou com um problema, né, e esse problema está me fazendo mal, com alguém, principalmente, que é muito comum, o que vai acontecer? Eu não quero, eu já entendi que eu preciso trocar, eu tenho que cuidar disso aqui, ó, dessa intersecção aqui. Ó. Isso, eu tenho que conviver? Tenho. Faz parte do meu projeto reencarnatório. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, isolados. Nós estamos aqui juntos para evoluir. Porque é isso que nos acelera a evolução. É nesse convívio diário. É nessas provas, nessas expiações, nessas dificuldades. E aí vem o quê? Nosso pensamento. Na hora, nosso pensamento é tranquilo, né? É como se desse um botão. Apresentou-se um problema e, puf, na hora. Ele já criou um quadro, ele já criou a situação e ele já até não sabe, às vezes, nem como é que vai fazer. Não é resolver problema. Eu estou falando aqui de sentimento. Estou falando de sentimento. Estou falando de capacidade. Quer dizer, problemas que todos nós temos. Né? Resolver. Agora, quando entra um lado mais sensível, que é a nossa evolução, a gente tem que parar e pensar. Então, para encerrar essa mensagem, considere os erros nada mais do que desvios no caminho para o sucesso. Ok, só desvio, a gente não pode retomar. Aprenda com eles e depois continue. Não estou com problema. Ok, foi falado lá que eu tenho que fazer as pazes com alguém. Vou sair do centro aqui, vou chegar lá, me perdoa, não. Sinta isso no seu coração, desenvolva isso. Esse sentimento de positivismo. Aí sim, aí tu retoma o caminho do qual nós viemos para cá, que é amar o próximo. E não adianta a gente dizer, não, tudo certo, tá bom para mim assim, porque se a gente tem problemas hoje, se a gente não resolver, não procurar resolver pelo lado do positivismo, tirar fora as lamentações negativas, as fofocas, as intrigas, etc., comentar isso, nós já estamos dando um passo. Um passo, não. Para atingir a nossa caminhada, voltar para o caminho em que nós fomos feitos. Que nós fomos feitos para amar. Essa é a essência. Nós somos filhos de quem? Do amor, de Deus. Então nós fomos feitos para amar. O problema é que nós somos alunos indisciplinados, temos dificuldade nessa matéria. Só que a espiritualidade, em outras religiões, dá um caminho. A espiritualidade nos esclarece, abre mais o leque. Abre mais o leque. Quem que fala, por exemplo, como eu falei para vocês hoje, em sentimentos de campo vibratório, né, em magnetismo, isso a espiritualidade tem. O livro dos Espíritos é bem claro nisso também. Então, ela nos dá uma abertura maior. Isso não é dogma, isso é uma realidade. Então, eu espero ter contribuído para vocês nessa quarta-feira, né? E que vocês possam ter aí, daqui para frente, os dias melhores, não esquecendo nunca, que eu já esqueci de falar. Nós temos do nosso lado o nosso protetor, um amigo que está aí pronto para nos auxiliar, nos induzindo, nos dando conselhos. Então, nós temos várias ferramentas que a gente pode buscar. E não necessariamente a discórdia e o sentimento negativo. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Até a próxima.